Evangelho segundo escreveu o apóstolo São João, no capítulo 12, versículo 32, o próprio Jesus disse: eu, quando for levado da terra, todos serão atraídos a mim. Sobre esse texto que eu quero falar um pouco nessa reflexão, texto lido aqui no livro do Evangelho segundo São João, anteriormente ele em 1 Pedro 2, falando que nós somos sacerdotes, povo eleito, escolhido, tirado das trevas para a grandiosa e maravilhosa luz. Mas no Evangelho segundo escreveu São João, Jesus disse em suas próprias palavras: quando eu for tirado do mundo, quando eu for levado da terra, quando eu morrer por vocês e ressuscitar dentre os mortos, e eu subir ao céu à direita de Deus, e todos serão atraídos a mim. Eu vou pôr aqui depois, ou aqui embaixo. Somos atraídos por Cristo para a sua grandiosa luz, para a sua, como disse Pedro, maravilhosa luz. Eu não fui atraído em 18 de setembro de 1987 por um pregador. Eu não fui atraído por algo que eu assisti nas redes sociais, nem tinha redes sociais em 1987. Eu não fui atraído por um pregador de renome, por uma igreja de renome. Eu não fui atraído por algo que me oferecia vantagem, por dinheiro, por posição social, mas sim eu fui atraído por Jesus Cristo. Eu tinha 17 anos de idade, e mais ou menos 5 meses, quando aceitei a Jesus, e fui atraído por Jesus para essa grandiosa e maravilhosa luz, como disse Pedro. Quando Pedro escreveu isso em sua epístola, ele disse que nós somos sacerdotes, escolhidos, eleitos dessa geração, tiraram do mundo de trevas para a maravilhosa luz em Cristo Jesus. Eu quero te perguntar nessa reflexão, o que te atrai, o que te atraiu para o Evangelho? Foi uma igreja de renome? Foi um pregador de renome? Um músico de renome? Alguém que você é fã? Ou você foi atraído por Jesus Cristo? Alguns vai para o Evangelho, vai buscar a Deus nos momentos difíceis de sua vida, ou no fim dos seus dias, quando está com um problema sério, como está doente, como está desenganado, quando está preso, quando está sendo perseguido, quando eles estão no fundo do poço, que bateram em todas as portas, que gastaram todos os seus recursos humanos, todo o seu poder financeiro, e não conseguiram solucionar ou pagar alguém para resolver, solucionar o seu problema. Aí eles resolveram bater na única porta que restava. Eles resolveram adentrar por a única porta que nunca teria adentrado. Resolveram entrar por uma porta que nunca eles pensou ou que desejaria entrar, e foram até a casa do Senhor, ouviram a palavra de Deus, levantaram a sua mão, reconheceram que Jesus é seu único e suficiente Salvador pessoal da sua vida, e estão firmes, foram libertos, batizados, e estão aí. Mas eu estou te perguntando nessa reflexão, o que te atrai? O que te atraiu? O que te atrai na igreja? É a música, o louvor, a adoração, a pregação? O que chama a tua atenção? Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós somos atraídos por Cristo. Se você está sendo atraído por coisas supérfluas,
Você precisa ter um encontro real, como disse Jó. Jó, eu vi, eu era homem íntegro, reto, andava na tua presença, orava, buscava, sacrificava o Senhor, mas eu ouvia falar, mas agora os meus olhos te vê. E bem sei eu que nenhum dos teus projetos pode ser impedido. Então eu te pergunto, a Bíblia diz que, texto em que nós lemos, Jesus dizendo, quando eu for tirado da terra, quando eu subir ao céu, quando eu voltar para a casa do meu Pai, vocês vão ser atraídos por mim, através do Espírito Santo de Deus. Irmãos, quem nos atrai a Cristo é o Espírito Santo de Deus. Seja através de você ouvir um louvor que chamou a sua atenção, seja através de você ouvir a pregação da palavra de Deus, ou até mesmo pessoas que foram na igreja por curiosidade, eu vou lá para ver, eu ouvi falar aí de um cara que prega aí, cara, que o cara prega muito, vou lá ver esse cara pregar aí, chega lá, acaba aceitando Jesus, acaba se atraindo para o reino do céu por Jesus. A nossa atração principal não é o preleitor, o pregador, o pastor, o cantor, o músico, a banda. A atração principal da igreja é Jesus. É por ele que somos atraídos. É por ele e para ele que nós vamos na igreja adorar a Deus. É para ele e por ele que eu estou aqui no monte orando, buscando a presença de Deus. Bem, da mesma forma, quando estou na igreja buscando a presença do Senhor, tudo é para ele, irmão. Todas as coisas são dele. Tudo isso que está em seu redor foi Deus que criou. Essa natureza perfeita que você está vendo aqui, que o homem destrói, né? Mas a Bíblia diz que nós somos atraídos por Jesus Cristo. Que o Senhor possa atrair você para a sua maravilhosa luz, como disse Pedro. Que você, meu irmão, minha irmã, cada dia mais possa ser atraído por Deus, atraído pelo Espírito Santo. Que o Senhor possa chamar a tua atenção a cada instante para orar mais ao Senhor. Que o Senhor possa chamar a sua atenção para você se entregar mais a Ele, para você invocar mais o nome dEle, para que você venha adorar mais a Ele em espírito e verdade. Cara, eu não sei se vocês têm percebido, mas nesses últimos meses as coisas estão se acelerando. Num estado brasileiro sendo destruído por água, o outro sendo destruído por fogo. Estamos vivendo duas grandes guerras, contra o terror, contra o terrorismo. A ciência está se acelerando, sabe, irmão? A tecnologia saiu hoje, um lançamento de um novo aparelho celular ou de algo tecnológico. Amanhã aquele já não é mais novidade, porque já saiu outro. Se torna novidade. A ciência se multiplicarão. E está escrito na Bíblia que nos últimos dias a ciência se multiplicarão. E a fé de muito irão esfriar. Que a ciência, os céticos arrumam uma maneira de explicar os acontecimentos sobrenaturais. De explicar os fenômenos. Diz que nada, isso não é Deus não, isso aí foi porque o homem desmatou. Mas se foi porque o homem desmatou e causou tudo isso, foi porque Deus deixou tudo estabilizado, tudo, as engrenagens, tudo certinha, para que eu e você não mexessem nisso. Para que não venham as consequências das nossas ações. Toda ação existe uma reação. Então se você desagrada a Deus, né, vai ter uma certa reação de Deus sobre a sua vida, né? Certamente Deus vai parar de ouvir a tua oração, né? Você vai parar de sentir a presença de Deus, mas a partir do momento que você volta a buscar a presença de Deus e se arrepende, Deus se volta para você, como diz a palavra de Deus. Então tem a reação de uma ação. Isso é a lei da física. Isso nem o próprio cientista, a própria ciência pode negar isso.
Entendeu, irmãos? Mas você é atraído pelo Espírito Santo, irmão. Não é ser atraído pelo Espírito Santo, é quando você sente aquele desejo, aquela chama que queima no seu coração. Para quê? Para você se vir a Deus, para você buscar a Deus. Você já não viu, já não escutou, já não sentiu dentro do seu coração, da sua consciência, da sua cabeça, algo te dizendo assim, ó, busca a Deus, é hora de acordar, é hora de se levantar em oração e jejum, é hora de nós buscar a presença de Deus. Os dias se tornam cada dia instante, cada dia, cada mês, cada ano mais difícil e a gente para de orar. No meu entender, um grande acontecimento das profecias bíblicas é justamente isso. A Bíblia diz que a fé de muito esfriarão. O próprio Jesus disse, porventura o Filho do Homem, quando voltar para buscar a sua igreja, achará fé na terra? Hoje em dia as pessoas não buscam mais recursos em Jesus. Jesus já não é mais o principal recurso da sua vida. Jesus fica sempre por último. O nome de Jesus é invocado por último. Quando os seus recursos se esvaia, quando você gasta todos os seus recursos, quando você não consegue mais resolver com seus braços, com sua força, com sua intelectualidade, com seu dinheiro, com seu poder aquisitivo, aí você busca refúgio em Jesus. Jesus está ficando por último. Então é a hora, irmãos, de nós voltarmos a buscar a Deus. Orar não é religiosidade, as pessoas ficam dizendo por aí, esse negócio de viver em oração é religiosidade, é coisa de religioso, irmão. Agora eu te pergunto, me prova na Bíblia que orar é religiosidade. A Bíblia diz orai sem cessar, está escrito no livro de Tessalonicenses, Paulo disse, igreja, ore sem cessar. Jesus disse assim, orai, insisti, perseverai, continuai em oração e em jejum. Jesus disse assim, tem qualidade de demônios que só saem através da oração de jejum. O teu louvor não vai fazer ele sair. A tua presença na igreja não vai fazer ele sair. A tua oração não vai fazer ele sair. Mas se tu jejuar e orar, e somar a oração e o jejum, aí essa qualidade de demônio que resiste à tua oração, ele vai ter que sair. Ele vai ter que bater em retirada. Porque está escrito na Bíblia que tem qualidade de demônio que só se expulsa por oração e por jejum. Tem que estar em oração e em jejum. Então nós precisamos, irmão, buscar a Deus. Tá? Parece que Deus se afastou de nós. Parece que não acontece mais milagre. Os nossos cultos são cultos lindos, maravilhosos, de palavras lindas, de mensagens bíblicas sensacionais, de mensagem bíblica extraordinária, que sentiu uma presença de Deus, né? Mas não é mais aquela mensagem de pregação de cura, de libertação, de transformação, de incentivo, de exaltação, a oração, a buscarmos a presença de Deus. Parece que a gente já buscou a Deus o suficiente, de tal forma que a gente não precisa mais buscar a Deus em oração, que a gente não precisa mais buscar a Deus em jejum, que a gente não precisa mais buscar a Deus em leitura da palavra de Deus, que a gente não precisa mais estar atento em vigilância, pois a própria Bíblia diz, o próprio Jesus diz para nós estarmos atentos, estarmos em constante vigilância, porque não sabemos o que está armado, o que está preparado contra a nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor nos livra dos perigos, oculto e escondido, e do laço do passarinheiro, daquele que arma o laço secretamente para nos prendermos. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos livra, mas nós precisamos estar em oração, irmão. Deus tem atraído o seu povo para a sua casa, Deus tem atraído o seu povo para a adoração, Deus tem atraído o seu povo para a oração. Então você tem se sentido atraído por Deus, atraído pela pessoa de Jesus para orar. Se você tem sentido o desejo de orar,
é hora de você buscar a Deus. Não resista a esse desejo, não resista a essa vontade, porque isso é um chamado de Deus. Quando a vontade de orar arde no teu coração, vá para a oração. Quando a vontade de jejuar arde em teu coração, vá para o jejum. Ah, que vontade, que desejo que eu estou hoje de ler a palavra de Deus. Então Deus está te chamando para você ler a sua palavra. Porque errai um homem por não examinar as escrituras, porque ela de mim que testifica, diz a palavra de Deus. Jesus disse, você erra porque você não examina as escrituras, porque são delas que ela de mim testifica. A palavra de Deus testifica de mim, fala de mim, fala da pessoa de Jesus. Então a gente erra porque a gente não lê a palavra de Deus. Entendeu, irmão? Então se você tem sentido esse chamado, esse desejo ardente em seu coração de orar a Deus, então ora, irmão. Eu sei que quando a gente ora, as coisas começam a se mover de lugar e às vezes a gente não quer mudança, porque a gente está em épocas de acomodismo, a gente está em época de querer mudança só financeira, mudanças espirituais em nossa vida às vezes incomoda, tira a gente do lugar de conforto, tira nós do ambiente de conforto, mas Deus não chamou para você estar num ambiente de conforto, Deus te chamou para você marchar sobre a face da terra, Deus não te chamou para você ficar deitado na rede num ambiente de conforto, Deus te chamou para você marchar sobre a face da terra, para você tomar uma posição em oração, em jejum, em consagração, em louvor, em leitura da palavra de Deus, porque tantas pessoas clamam tanto a Deus e não alcança a palavra de Deus em sua vida, não alcança a resposta de Deus na sua vida, a palavra não se cumpre na sua vida, porque você está adorando a Deus, porque você está louvando a Deus, mas você não está vigiando, você não está lendo a palavra de Deus, você não está estudando a palavra de Deus, porque é dela que testifica. E quando você lê a palavra de Deus, a sua fé é acrescentada, a sua fé é estimulada, você começa a crer. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você sente desejo de lê-la. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você compreende as maravilhas de Deus, os projetos de Deus para a sua vida. E aí você quer ler mais ainda, e aí você quer conhecer mais ainda. Quanto mais você ora, busca a presença de Deus e sente a graça de Deus na sua vida, mais você deseja, mais você quer, mais você almeja, mais você anela a receber esta graça, a sentir esta presença, a sentir esta unção que você sente quando está em oração a Deus, seja ela no monte, aqui onde eu estou, no monte, na cidade em que você está, seja ela no quarto de tua casa, seja ela no sofá da sala da sua casa, seja ela no escritório da sua empresa, seja ela no banco do seu carro, quando você está com ele estacionado, orando, buscando a presença de Deus, mas não se detenha, não pare de orar, porque o inimigo da tua alma não está preocupado com crente que não ora, com crente que não adora, com crente que não lê a Bíblia, com crente que não jejuma, com crente que não está disponível para o Espírito Santo operar na vida dele. O inimigo não está preocupado, porque esse não está dando trabalho para ele. Quem dá trabalho para ele é aquele que ora lá no seu puff no quarto, é aquele que coloca o seu rosto no pé, lá no pó, lá no seu quarto, aquele que coloca o seu rosto lá no tapete, lá no seu piso, lá no seu quarto, lá na sua cerâmica do seu quarto. É com aquele que de madrugada busca para achar o Senhor. O Senhor diz, aquele que me busca me achará, irmão. Você quer achar a Deus? Quer ter uma experiência viva e real com Deus? Então busca a Deus. Como é que se busca a Deus? É em oração, é em jejum, é lendo a palavra de Deus. Não é só ouvindo, é lendo, estudando a palavra de Deus, irmão. Você está lendo a Bíblia, de repente Deus vai te dando revelação da palavra de Deus. A palavra ela é revelada. Então, meu querido irmão, se desperte. Se erga. Ouça o chamado de Deus para a oração. Estou falando para você que depois Jesus disse, e João registrou, no Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 32, dizendo assim,
E depois que eu for tomado, depois que eu subir ao céu, todos vocês serão atraídos a mim. E começou lá no dia de Pentecostes, quando aquela multidão aceitou Jesus, que foi atraído pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos atrai a buscarmos a Deus. Ah, irmãos, como é bom buscar a Deus. Viu? Quando você começa a buscar Deus, as lutas começam a vir, os problemas começam a surgir daqui e dali para você desanimar. Mas se você perseverar, irmão, chega uma época que você nem vê mais as lutas, você nem percebe mais as lutas. Você está confiando tanto em Deus que está igual o salmista que escreveu o Salmo 91. 1000 vai cair ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas eu não vou ser atingido mesmo. Eu estou guardado na sombra do Altíssimo. O Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, quem eu vou temer? Porque você está alicerçado em oração, jejum e em leitura da palavra de Deus. O vento não vai te tirar da posição. Ah, meu Deus, o vento não vai tirar você da posição. O vento não vai tirar suas raízes de Cristo, porque você está alicerçado em Cristo, na palavra, na oração e no jejum. O próprio Jesus disse, existe qualidades de demônios, tipo castras, ou como você queira entender, no sinônimo que você quer entender, qualidades tipo castras, que só sai por oração e jejum, irmão. Você pode passar ano e mais ano na igreja adorando a Deus, adorando a Deus, adorando, lendo a Bíblia, que tem demônio que não vai sair. Só vai sair se você estiver em oração e em jejum. Você tem a oração, você tem a adoração, tem a leitura da Bíblia. Está faltando jejum. Jejum é algo poderoso, irmão. É algo que atrai a atenção de Deus. É um sacrifício vivo. Não é jejum de tolo, tá, irmão? É jejum programado diante de Deus. Pai, hoje eu vou jejuar para o Senhor repreender todos os demônios que resistem à minha oração, à minha adoração, que luta contra os meus projetos, Senhor, que impede a resposta das minhas orações chegar até mim. Eu vou estar em jejum nesse objetivo, Senhor. E você vai ver as portas se abrir, irmão. Sabe, irmão? Aquele caminho que tanto você tentou passar, não conseguiu, vai se abrir. Do nada vai começar a acontecer coisas na sua vida. Sabe o que Deus está me dizendo assim, irmão? Tem pessoas que quando colocar a sua vida em oração, em jejum, em leitura da palavra de Deus, em oração de jejum, você já viu quando você entra num grupo do WhatsApp que tem muitos participantes e é tantas mensagens que o seu celular, se ele não for um celular de um processador bom, ele trava. Porque ele não aguenta de tantas mensagens. O Senhor está dizendo assim, que a resposta vai começar a chegar na sua vida. Todas as respostas que estão acumuladas, as suas orações. Você tem orado tanto, né, irmão? E você tem dito que está faltando. Deus, por que o Senhor não me responde? Por que a bênção não chega? Aqui agora, estou te dizendo o porquê. Porque tem qualidade de demônio que resiste à sua oração. Que não sai. Que fica embaraçando, atrapalhando a sua vida. Mas se você entrar em oração, ou você já está em oração, mas se você entrar em jejum, aí ele vai cair por terra, em nome de Jesus. Aí ele vai cair por terra. Daniel entrou em oração e jejum. Depois de 21 dias de oração e jejum, o anjo chegou para ele e disse, varão valoroso, eu vim por causa da tua oração. O grande príncipe que assiste todas as coisas diante de Deus veio, diz a Bíblia, o arcanjo Miguel desceu por ordem divina para trazer a resposta, porque os anjos que veio trazer a resposta de Deus, não, a Bíblia diz, está lá no livro de Daniel, não conseguia passar pelos príncipes da Pérsia, que quer dizer os demônios principados que protegia o reino da Pérsia, que não queria que a resposta de Deus chegasse até Daniel. Aí veio o anjo Miguel, e ele veio e passou pelas potestades das trevas e chegou até Daniel trazendo uma resposta depois de 21 dias. E ele disse, desde o primeiro dia que tu aplicaste o teu coração em oração e jejum, o Senhor ouviu a tua oração e recebeu o teu jejum.
mas os principados das trevas, do reino da Pérsia, que os demônios protegem o que serve a ele, viu, irmão? Você pensa que não? Os demônios também protegem aqueles que estão adorando a ele, que está a serviço dele. Sabe, irmão? Mas aí o Deus Criador dos céus e da terra mandou o Miguel. Miguel passou e trouxe a resposta. Então está faltando na sua vida isso aí. Jejum. Você já tem lido a Bíblia, está em oração, está em leitura da Bíblia, está em santificação, está em adoração a Deus, está congregando, está servindo a Deus, está participando da ceia, está numa vida de santidade, de retidão, de integridade diante de Deus, está em Cristo e a palavra de Cristo está em você. Agora está faltando uma coisa. Jejum. Tá, irmão? Irmão, pelo amor de Deus, não é aquele jejum que você fica jejuando só de comer carne vermelha, irmão. É jejum, irmão. Jejum é abstinência de alimentos. Tá? O jejum de Daniel, beleza, o jejum de Daniel. Mas, irmão, faça um jejum até meio-dia. Hoje eu trabalho num serviço meio pesado, não dá para mim ficar sem almoço até meio-dia. Então, no dia da sua folga, fique em jejum a Deus. Jejum, o Senhor vai dormir e fala, Senhor, a partir de agora eu vou estar em jejum para o Senhor desfazer toda a obra das trevas, todo impedimento, todo embaraço que está no meu caminho, que está resistindo à minha oração, minha adoração, meu louvor, o meu clamor a Ti. E aí, irmão, Deus, oh meu Deus, eu vou falar, Jesus, eu falo. Deus está me mostrando correntes sendo quebradas. Correntes. Aqueles gomes desse tamanho, corrente com os gomes dessa grossura e desse tamanho, os ferros do gomo, das correntes dessa grossura e aqueles gomos desse tamanho. Corrente se partindo assim, ó. Meu Deus. Quando eu falei aqui, que só te faltava uma coisa, você já está em leitura da Bíblia, já está em adoração, está em comunhão com Cristo, está em comunhão com a igreja, e você está em leitura da palavra de Deus, e você está em oração, mas você precisa entrar em jejum. Aí o Senhor me mostrou. Entre em jejum para tu ver. Abstinência de alimento. Jejum no dia da tua folga. Jejum no domingão. Jejum lá no sábado. Jejum lá na quinta, no terça, no dia que você folga, meu irmão. Jejum. Se não aguentar jejuar até às 18 horas, jejum até meio-dia. Jejum até 10 horas da manhã, desde que você entra em jejum e você levanta de manhã e diga, Senhor, estou em jejum. Eu não vou pôr nenhum alimento na minha boca, Senhor, até eu entregar meu jejum, para o Senhor repreender todo demônio que resiste a minha adoração a Ti, que resiste o meu clamor a Ti, que luta para que as respostas dos céus não cheguem até mim. Aí Deus vai dar ordem aos anjos, vai lá, quebra as correntes, abre os portões de ferro, derruba as muralhas, leva a resposta até Ele. E a resposta de Deus vai chegar na tua vida. Se você está sendo atraído para Deus, se você está atraído, o que é ser atraído por Deus, irmão? É quando você, o que é uma revelação de Deus? O que é você sentir algo de Deus? Deixa eu explicar uma coisa para você que é cristão, você vai entender isso. Você que é servo de Deus vai entender isso aqui, né? A nossa matéria, nosso corpo, só pede para as coisas carnais. Dormir, descansar, prazeres sexuais, para comida, né, irmão? Para comer. É o bel prazer da carne. Aí quando você sente desejo de orar, irmão, não é sua carne, não é sua matéria. É o Espírito dizendo, eu quero me alimentar, eu quero orar, eu quero falar com o Pai. Quero sentir a presença de Deus. Quando você sente vontade de jejuar e a necessidade, é o Espírito Santo te atraindo, te chamando. Vem para o jejum, filho. Vem para o jejum, filha. Deus, uma vontade de orar hoje. É o Espírito Santo te chamando, vem para oração, vai orar, dobra o teu joelho na tua casa, na tua igreja, vai mais cedo para a igreja para orar, dobra o joelho lá no teu quarto, vai buscar a Deus, Deus está te atraindo, Deus está te chamando, Deus está te convocando para orar, ora, jejuma, consagra a tua vida a Ele. Não estou dizendo que você não está adorando a Deus, estou te dizendo que às vezes você está em adoração, adorando a Deus, você está em oração e está em leitura da palavra de Deus e está em vigilância, mas está faltando uma única coisa, jejum.
que quebra as correntes. O jejum que faz com que Deus ordene um anjo poderoso a descer para trazer a resposta, para passar pelos demônios que impede, porque o próprio Jesus diz, tem casta de demônio que só sai por oração e por jejum. Você pode passar 24 horas adorando e até orando, mas se não estiver jejuando, ele não vai sair, porque ele resiste à oração, ele resiste à adoração, mas não resiste o jejum. Você entendeu agora? Porque a barreira não caiu, porque o impedimento não saiu, que você não jejuou ainda. Entra em jejum, jejuma hoje, jejuma amanhã, jejua 2 vezes, 3 vezes por semana, vai jejuando, até que essa barreira, até que essa luta, até que esse mal caia por terra da tua casa, da tua família, do teu trabalho, dos teus negócios, irmão. É tanto embaraço, é tanta coisa, que você ora e não muda nada. Tá faltando um jejum, meu irmão. Se coloca diante de Deus em jejum. Se tu ora e não jejuma, Deus escuta, mas a resposta não chega. É necessário o teu jejum, porque tem qualidade, castra de demônio, disse o próprio Jesus, que só sai por oração e por jejum. Então ora, então jejuma. Se você está sendo atraído para Deus, no objetivo de orar e jejuar, é ora, irmão, se coloca em jejum. Somos atraídos pelo Espírito Santo de Deus, irmão. Você não é atraído pelo pastor, pela uma pastora, pelo musgo, pelo um cantor famoso, de renome, conhecido no mundo inteiro, que veio de outro país para louvar a Deus aqui, ou pregar aqui, e etc. Não. Você é atraído pelo Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus está te atraindo para o jejuar, então jejuma, porque a resposta de Deus vai chegar. Deus está quebrando o laço dentro da sua casa. Deus está quebrando o laço dentro da sua casa. Deus está repreendendo o mal lá dentro da sua casa. Se você entrar em jejum, você vai ver as coisas mudar. As coisas voltar a funcionar. Antigamente funcionava, né, irmão? Você orava, jejuava, clamava e adorava, Deus abria as portas, Deus fazia. Agora você ora, parece que Deus não está respondendo mais. Por quê? Porque você não está jejuando. O jejum ficou lá no passado, né, irmão? É coisa do pastor Ronivaldo, que aceitou Jesus lá em 87. O jejum não é coisa do pastor Ronivaldo, que aceitou Jesus lá em 87. O jejum é coisa de Jesus. Jesus que disse que tem qualidade de demônio que só se expulsa, que só sai da sua vida, do seu caminho, do seu negócio, da sua casa, da sua família, do seu emprego, da sua empresa, se tiver o jejum. Tua oferta pode ser de 1 milhão, não vai tirar ele. Deus vai te recompensar, vai retribuir, porque Deus é justo, é fiel, mas ele não vai sair de lá não. Mas se você jejuar, ele tem que sair. Em nome de Jesus. Essa reflexão é pequena, e eu deixo essa palavra. Se você está sendo atraído por Deus para orar, para jejuar, ainda que você já esteja vivendo uma vida de consagração, de adoração e de oração e de santidade a Deus, mas você não está jejuando, então Deus está querendo de você, jejuma, porque Deus quer fazer coisa grande na tua vida, e o inimigo está lutando para isso não acontecer, e para que essa barreira caia por terra, é necessário você continuar em adoração, em leitura da palavra, em vigilância, em oração, e está faltando um jejum que você não faz. Aí você faça o seu jejum a Deus e continue orando, adorando, que você vai ver Deus repreender e quebrar toda a barreira de Satanás, em nome de Jesus. É em nome de Jesus, que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. E clama a mim, responder-te-ei quando me clamar de todo o vosso coração. Mas Jesus disse aos discípulos, olha, tem qualidade de demônio que só sai se você estiver em oração e em jejum. Em meu nome os demônios vos sujeitam. Em meu nome as enfermidades se sujeitam a vocês. Quando vocês ordenam as enfermidades sair dos corpos, através da oração as pessoas são curadas. Como vocês ordenam os demônios, espírito mau sair dos corpos, em meu nome as pessoas são libertas. Ele sai. Mas eu vou dizer para vocês a coisa, hein? Jejuma.
E ora, porque tem tipo de demônio aí que não vai sair meu nome não. Tem que ter, vai sair meu nome sim. Mas se você tiver em oração e em jejum, você vai ficar repreendendo em meu nome e ele vai resistir você. Mas se você tiver em oração e jejum, ele não vai resistir você clamar o sangue de Jesus. Ele não vai resistir você clamar o sangue de Jesus. Ele não vai resistir você clamar o nome santo de Jesus. Ele não vai resistir você chamar o nome de Jesus na tua casa, na tua empresa, na tua vida, nos teus negócios. Se você estiver em oração e em jejum. Receba essa palavra. Em nome de Jesus. E faça um teste para você ver se não vai acontecer. Deus abençoe, irmão. Inscreve no nosso simples canal aí. Deixa eu orar mais um pouquinho, meu Deus, aqui agora. Bom, meus amigos, estão a mais da rodovia 101 aqui em Betiópolis, no estado de São Paulo. Ou rodovia Rio Santos, como é popularmente conhecida. Vamos aqui agora acessar um monte da Vitória, um monte em que a gente ora. Nós estamos um pouco aqui da subida desse monte, é uns 80 metros, 100 metros a subida, porém é um pouco dificultoso. Acompanhe conosco. Aqui embaixo é tudo pedra, aqui no lado da rodovia 101, que aqui é conhecido como Rio Santos, é um corte de pedra, pode ver as pedras, tem mais ou menos 30 a 40 metros de corte de pedra. Estou gravando em duas telas para vocês verem. A montanha aqui, ela é de pedra, a maioria das montanhas aqui, bem como aquelas ali, ó. Inclusive onde passa Mogi Betioga, sempre dá deslizamento de terra e desce muitas pedras, porque as montanhas aqui são de pedra. Em cima, que nem tá aqui, ó. Dali pra lá é terra, dali pra baixo é tudo pedra. Entendeu? Olha, tudo é pedra aqui, ó. Aqui é a subida do Monte da Vitória, que é um nome dado pelos irmãos. Vou nessa parte aqui, ó, que é tudo pedra, ó. Vou mostrar pra vocês a paisagem. A maioria das serras aqui em Betioga é tudo assim, ó. Paisagem linda. Vim por ali, né? E agora vamos seguir ali, eu vou mostrando pra vocês. Parar para respirar, né, senhores? Tem outra parte da subida bastante difícil. Isso aqui, como tá chovendo, geralmente eu não venho aqui quando tá chovendo, porque eu não tô fazendo campanha, né? Eu vim orar porque eu tenho a necessidade de orar, de buscar a Deus. E quando Deus põe no meu coração a palavra, eu gravo essas reflexões que vocês têm aí. Bom, aqui estamos chegando um monte, mas tem muita gente aqui, a gente ora nessa parte aqui. Tem uma camboa de mato aqui no meio. Cansei, senhores. Aqui tem outra parte. E aqui tem esse altarzinho que os irmãos colocaram aí. Esse lugar aqui também. Depois eu vou... Chegada por ali. Aqui é aquela outra parte que eu mostrei. Aqui na frente, a uns 50 metros, tem um outro lugar de oração. É mais coberto, mas tem muita gente aqui à noite. Os irmãos vão mais aqui para frente para orar. E os irmãos querem orar sem ninguém estar escutando a sua voz. Por isso que eu venho de manhã, né? Aí eu aproveito para orar a Deus, buscar a Deus aqui no monte. Aí eu venho nesse horário, não tem ninguém. A última dia que eu vim aqui foi sexta-feira, hoje é quinta. Tá com 5, 6 dias. Choveu final de semana, fez muito frio, chegou 9 graus. Aqui em Betioga, aqui no monte é mais frio ainda, por causa da mata, vocês estão vendo aí, né? Viro de 360 graus para vocês verem. Então eu não vim, tô vindo hoje.
também tive que resolver algumas coisas, fazer. Hoje estamos aqui para buscar a Deus. Se Deus quiser, no final da oração a gente vai gravar uma reflexão que vai ser postada antes desse vídeo, tá, senhores? Deus abençoe aí. Obrigado por ter assistido nossos vídeos. Continua assistindo, é simples, muito simples. Eu até pensei nesses dias que não vim gravar alguma reflexão em casa, lá depois da oração que eu faço em casa. Digo, não, deixa pro monte que você... Às vezes você tá gravando lá, passa um carro na rua, grava o barulho, eu não tenho ainda aquele microfonezinho daqui, né? A voz pega o barulho ambiente, que eu vou comprar. No momento não deu para comprar ainda, mas eu vou comprar. E a gente vai orar um pouco. E muito obrigado a todos vocês aí que têm curtido nossos vídeos, têm assistido nossos vídeos. Se inscreva, a nossa gratidão aí a você. Deus abençoe, irmão.